Olá a todos. Recentemente vocês devem ter ouvido falar, foi veiculado aí na mídia, da ocorrência de peste suína clássica aqui no Piauí, mais especificamente no município de São José do Divino, que fica ali ao norte do estado, próximo ali de Cocal, Piracuruca e vários municípios no entorno, né? Então é preocupante, a peste suína clássica é uma doença que não tem cura. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas implicações da ocorrência dessa doença aqui no nosso estado. Então, a própria ADAPE, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, vinculou uma nota, que hoje ela é ligada a essa secretaria aqui, que é a SADA, confirmando a ocorrência de 3 focos de peste suína clássica no município de São José do Divino, no norte do estado. Então, o que aconteceu? Foram observados animais com sintomatologia e a Agência de Defesa ADAP mandou veterinários para confirmar o foco, e aí foi feito realmente essa confirmação. A partir dessa confirmação, e até antes da confirmação, na verdade, já são tomadas algumas medidas, como prevê o plano de contingência da doença. Né? Hoje você tem toda uma série de medidas que você tem que tomar quando tem suspeita de alguma doença, de notificação obrigatória, como é o caso da peste suína clássica. Então, foi colhido material, foi mandado para o laboratório e confirmou esses 3 focos de peste suína clássica. Todos os 3 focos ocorreram em criatórios de subsistência, criatórios pequenos, em animais criados de maneira extensiva. Isso, por um lado, é um pouco tranquilizante porque a quantidade de animais, a densidade de animais é pequena. Mas, por outro lado, como esses animais têm a possibilidade de se locomover, não se sabe até onde conseguiu esse vírus se espalhar na região, porque eles têm essa possibilidade de mobilidade. Por isso tem que ser feito um trabalho intensivo ainda na região para controlar esses focos. Né? Então foram observados nos animais principalmente a sintomatologia de conjuntivite, febre alta e mortalidade. Mais na frente a gente vai detalhar mais um pouco da sintomatologia que pode ocorrer. Então, a primeira medida que é feita é a interdição da propriedade para evitar que esse vírus se espalhe, contamine outros animais e venha a causar uma proporção maior de problema, de mais animais que venham a se contaminar e que tenham que ser abatidos para controlar a doença. Até o momento, todos os animais dessa propriedade foram eliminados, né, abatidos, fazendo abate sanitário, totalizando 30 suínos, que foram destruídos e enterrados numa vala. Comentou aqui o meu amigo veterinário, colega Idílio. Ele comenta ainda que serão intensificadas ações de vigilância no perifoco, ou seja, a região do entorno vai passar por uma sequência de trabalhos para se observar se outros animais vão aparecer com a doença. E ele destaca também que os criadores, lembrando que os criadores que tiveram seus animais sacrificados, na verdade abatidos, né, serão indenizados pelo governo do Piauí. Então eles estão tomando essas medidas. Uma outra medida que pode ser feita é a vacinação para combater essa doença, mas não adianta você, produtor, querer buscar essa vacina por conta própria. Ela tem que ser liberada pela Agência de Defesa, que só é utilizado justamente para tentar controlar esses focos. Hoje tem um trabalho que está sendo realizado em Alagoas, justamente com a vacinação, para verificar a possibilidade da aplicação no resto do país, aliás, na região considerada não livre. Por falar nisso, vamos demonstrar aqui, conversar um pouco aqui sobre essa questão de área livre e área não livre. Nós temos uma divisão no Brasil, onde a gente tem uma área considerada não livre para a peste suína clássica, que são quase todos aqui os estados do Norte e do Nordeste. Acima dessa linha verde aqui, esses estados aqui que estão de verde são considerados zona livre. E esses aqui que estão na corzinha mais clara, esse bege, são considerados zona não livre. Então, nesses estados aqui, há uma livre circulação do vírus da peste suína clássica.
E à medida que o sistema de vigilância sanitária vai melhorando, há um controle mais intenso dessas ocorrências. Até a gente pensa assim, poxa, está ocorrendo esses focos, que ruim. Realmente não é uma coisa boa, né? Os produtores perdem os animais, tem que aguardar indenização. Os próprios animais perdem a saúde, necessitam ser abatidos e essa carne não pode, não deve ser consumida. Mas, por outro lado, a vigilância, tendo essa capacidade de detectar que estão ocorrendo focos, isso mostra que hoje nós temos aqui no nosso estado uma boa vigilância epidemiológica. Então a gente tem uma capacidade de detecção das doenças e uma capacidade de controle dessas doenças bem maior do que antigamente. Então as informações estão chegando para a agência está investigando e a gente está dando, o Piauí está dando resposta aos focos que estão sendo notificados. E a gente pode pensar assim, mas é porque é só no Piauí, isso aí não tem problema para lugar nenhum. Só que uma notícia dessa, ela repercute tanto nos estados vizinhos, principalmente os estados mais próximos do foco, como é o caso do Ceará e o caso do Maranhão, mas também repercute para todo o país, inclusive para a zona considerada livre de peste suína clássica, porque eles podem ter o impedimento de comercialização internacional, já que os países que importam a carne do Piauí podem ficar preocupados de estar importando também a doença. Então, a nossa principal região exportadora é a região sul, sendo o destaque ali Santa Catarina, e eu vou mostrar para vocês aqui como isso implica, como há um temor dos outros estados dessa doença se espalhar para lá. Ó. Então, aqui é uma notícia que saiu, deixa eu ver, saiu hoje, ó, 23/4. Casos de peste suína clássica no Piauí levantam alerta para evitar a disseminação da doença. Então, é justamente o pessoal lá da Associação Catarinense de Criadores, ou seja, lá de Santa Catarina, preocupado com a ocorrência de peste suína clássica aqui no Piauí. Então, eles temem também que essa doença possa atrapalhar a comercialização e exportação de carne suína lá, ou mesmo chegando lá, ter algum problema de um foco lá, ter que controlar, fazer abate de animais, que ninguém quer uma coisa dessa, principalmente no estado que já conseguiu esse status de livre. Então, o que é a peste suína clássica? A peste suína clássica é uma doença causada por um vírus, e como o próprio nome do vírus diz, o gênero é pestivírus, ele vai causar essa doença da peste suína clássica, né? É uma doença que não tem cura, não tem um remédio específico para você tratar, porém, felizmente, não atinge o ser humano. Apesar de não atingir o ser humano, não é por conta de não ser uma zoonose que a gente pode consumir livremente essa carne. A gente nunca consome carne de animais que estão no estado virulento. Então, esses animais vão ser abatidos, vão ser enterrados e não devem ser de forma nenhuma consumidos ou muito menos comercializados. A pessoa passar para frente porque seus animais estão doentes. Isso aí seria até uma fraude, seria até um crime. Como que acontece a contaminação dos animais? A contaminação se dá pela ingestão de alimento ou água contaminada, contato com saliva ou secreção de nariz de animais doentes, inalação de gotículas contaminadas, proximidade com animais já contaminados, através de inseminação artificial, pessoas que tiveram contato com animais doentes, então ele vai numa propriedade, depois vai em outra propriedade e vai levando esse vírus junto com ele, caminhões contaminados que entram na propriedade. Então, tudo isso aqui pode estar carregando o vírus para outras propriedades. A inseminação artificial é um pouco mais incomum, mas é possível de ocorrer, e as formas mais comuns realmente são os animais transitando entre propriedades e um alimento contaminado e o ser humano, que pode levar a doença de uma propriedade para outra. Então, por exemplo, se na sua propriedade um veterinário foi verificar e a suspeita é de peste suína clássica, ele já deve evitar de estar imediatamente indo para outra propriedade, que ele já vai estar levando o vírus aí para outra propriedade, contaminando outros animais. Como vocês percebem que esses animais estão doentes? Como a gente viu lá na nota da ADAP, um dos sintomas observados principalmente foi a conjuntivite. Tá? Aqui a conjuntivite como uma das sintomatologias observadas.
Além disso, o animal vai diminuir ou parar de comer, vai apresentar febre alta. Quando a gente está com febre, a gente sabe que diminui o apetite, né? E quando está com febre também a gente fica com frio, então os animais buscam se amontoar para se aquecer um com o outro. Eles podem apresentar ainda manchas avermelhadas pelo corpo, principalmente atrás da orelha, entre as pernas e na papada. As fêmeas adultas podem apresentar aborto e pode ocorrer morte de recém-nascidos ou fetos mumificados. Então, tudo isso pode aparecer nessa doença da peste suína clássica. Então, aqui o principal sintoma observado aqui na ocorrência no Piauí, que foi a conjuntivite. Esse outro animal aqui está apresentando a pele avermelhada. Esse aqui está apresentando também manchas avermelhadas pelo corpo. Nesse caso aqui, você vê os animais se amontoando, né, buscando se aquecer um com o outro, demonstrando febre. Os animais vão diminuir o apetite, vão demonstrar certa apatia, podem ficar em decúbito, sem diminuir na sua locomoção, sem buscar o alimento. Tudo isso é sintomatologia de peste suína clássica. E o que você deve fazer se você está aí com suspeita de uma doença dessa na sua propriedade? Você deve entrar em contato imediatamente com a SADA, através da ADAP, né? E aí, aqui está o contato dela, eu vou falar aqui para vocês. Mas vocês podem também procurar o escritório mais próximo. Então, esse aqui é o número aqui de Teresina, 3216-3854. Mas se você tem contato aí com algum escritório próximo de vocês aí, vocês entram em contato que eles vão fazer a verificação se realmente é a doença. Se tiver realmente a suspeita, for realmente da doença de peste suína clássica, eles vão colher o material, vão enviar para o laboratório. Ah, mas eu não vou notificar não porque meus animais vão ser abatidos. Primeiro, é uma doença de notificação obrigatória, você tem que comunicar, você não pode esconder essa doença, inclusive é crime se você não notificar. E segundo, caso seja confirmado que seja a doença realmente, você vai ser indenizado no caso dos seus animais serem abatidos. Então não tem por que não notificar, porque se você não notifica, não há o controle, o vírus vai continuar se espalhando e contaminando outras propriedades. Então, além de você ter o prejuízo, seus vizinhos vão ter o prejuízo e o Piauí vai continuar como zona não livre. Então, depende de todos nós continuarmos notificando e controlando para evitar que essa doença permaneça aqui no nosso estado. Vou pedir aí para vocês deixarem o joinha e compartilharem com todos aí que estão curiosos aí sobre essa doença. Se tiverem mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo.